8 ou 10, sei lá. E aí é óbvio que isso aí tem um peso. Da mesma forma, isso é usado também para dimensionar a equipe, ou seja, eu uso esse indicador para ver se eu preciso ou não contratar mais pessoas. Essa é uma das vertentes. É sempre uma luta, né? Você virar e falar para o teu chefe, eu preciso aumentar 10 pessoas na equipe, e o cara nunca aprova, mas a gente consegue traduzir essas discussões de uma maneira mais objetiva. Por último, né, e aí aqui está a parcela do que eu comentei com vocês, de que a gente não é somente fábrica de pastel, ou seja, a gente tem inteligência nesse negócio, porque apesar da gente estar numa área que é transacional e tudo mais, se vocês pegarem base de spend, nós compramos praticamente o mesmo valor que a DISU, que é a Diretoria de Suprimento Estratégico, compra. A diferença é que ela está concentrada em poucos contratos, nós estamos em vários, mas em termos de valor é importante. A gente está falando algo em torno de 5 bi por ano. E aí, óbvio que a gente tem aqui que fazer um processo de gestão de categoria. Para quê? Para entender profundamente o mercado fornecedor e entender profundamente o que está se pedindo. Ontem, no final do dia, né, na palestra sobre ética, eu vi um ponto que foi muito interessante, que foi a gente precisa, na área de compras, entender bem o que a gente está comprando. E é óbvio que para você fazer isso, para você ter uma situação e uma condição de discutir de igual por igual com uma área técnica, com a área que está solicitando, você precisa fazer o seu dever de casa, e eu chamo exatamente essa parte aqui de o nosso dever de casa. Tá? Que é o quê? Como que eu crio vantagem através de uma análise bem feita? Análise do quê? Análise do que eu estou comprando, né? Qual é o escopo que eu tenho, como é que está o mercado fornecedor, quem é o benchmarking, quem tem as melhores práticas naquilo, quem é que contrata do melhor jeito, quem é que faz do melhor jeito, né? E como que eu posso fazer uma avaliação interna para saber se eu estou bem ou não nesse negócio. Uma vez feito isso, eu tenho o desenvolvimento de estratégias, ou seja, e aí eu vou colocar para vocês um exemplo prático do que a gente fez recentemente. E passo também num processo de seleção de fornecedores, que é o quê? Eu tenho ou não, né, eu preciso criar sempre esse portfólio de fornecedores, e como que eu crio isso? Eu tenho ou não capacidade de fazer uma seleção competitiva, ou seja, eu estou falando de um mercado restrito ou não, apesar de ser centro de serviços compartilhados, apesar de ser, né, transações, a gente tem mercados restritos. Né? A gente tem situações, principalmente a nossa restrição, ela se dá muito por geografia, não pelo que está sendo servido, mas, por exemplo, quando você está falando em comprar um determinado serviço em Ourilândia do Norte, esse ambiente ali ele é completamente diferente de você comprar um serviço em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Ou seja, a oferta que você tem de players no mercado ela é muito distinta quando a gente considera a geografia. E aí, é óbvio, isso me dá aqui eu entro para um plano aqui de como que eu vou fazer a minha negociação. Né? Se eu estou no mercado muito competitivo, eu sou mais macho na negociação, né? Ou mais mulher, né? Respeitando as mulheres aqui. Se eu estou no mercado menos competitivo, eu tenho que ter uma estratégia diferente de abordagem com esse fornecedor para conseguir chegar num preço mais justo naquele processo. Mas, com certeza, o nível de testosterona ele é menor no processo de negociação. E, por último, a gente tem a contratação em si e, obviamente, o acompanhamento daquilo que a gente está fazendo, que a gente está contratando. Então, só para dar um exemplo, e aí eu já vou concluir para o Léo falar, qual é o papel do gestor de categoria? Então, quando a gente fala do gestor de categoria, a gente realmente divide a área, divide esses papéis e responsabilidades. Né? A gente tem uma gerência que cuida basicamente, gerências que cuidam de gestão de categoria, que é um pouco, eu vou falar em mais detalhe aqui com vocês, que é como que está o mercado, quais são os benchmarkings, quais são as referências de preço, qual é o melhor modelo de contratação, eles têm que dar essa resposta para a gente. A gente tem uma série de áreas que fazem parte, no fundo, de um grande contexto que
fazem com que no final a gente tenha um processo de compra adequado e na nossa cabeça competitivo, ou seja, eu estou contratando os melhores preços para a companhia, o serviço que ela precisa. A gente tem compras regionais, que basicamente, né, faz o relacionamento mais intenso, mais forte com as áreas dos usuários, porque eles estão na ponta, e também fazem interação com as pessoas que fazem gestão de categoria, ou seja, a ideia é que compras regionais, né, receba já de mão beijada ali, ou seja, pronto, como que a gente deveria fazer uma determinada contratação, quais são os drivers de custo, como que deveria ser lá a minha relação com o fornecedor, se eu vou pagar por metro quadrado, se eu vou pagar por FTE, se eu vou pagar por serviço executado, se eu vou pagar empreitada, se eu vou estabelecer um contrato guarda-chuva, se eu não vou estabelecer um contrato guarda-chuva, ou seja, ele define ali como que tem que ser a relação na gestão de categoria, e a regional é uma área que executa isso e, obviamente, traz inputs para a gente de como esse negócio tá sendo executado. E tem áreas que são gestão de fornecedores, fábrica de serviço, fábrica de materiais, que cuidam de gestão de fornecedores. Vocês vão ver aqui especificamente um trabalho sobre isso, mas, por exemplo, fábrica de serviço, quando a gente está falando de um aditivo de prazo, que é uma coisa com baixíssima complexidade, não estou alterando condição comercial, nada disso, ao invés de eu ficar tratando isso de maneira descentralizada, eu trato isso num centro só. A gente hoje praticamente tem 1, 2 ou 3 recursos que olham aditivo de prazo para a Vale toda. Então, óbvio que a gente ganha escala com isso, mas também porque é uma situação de menos complexidade. Mas essa basicamente a cartilha que um gestor de categoria deve rezar, ou seja, ele precisa trabalhar esses passos aqui e entregar para a gente um modelo de negócio para aquela categoria. Então, ele entende volumetria, ou seja, quanto que a gente contrata, quantos contratos nós temos, onde é que estão esses contratos, qual é a situação dos contratos. Eu estou com muito contrato que está vencendo, ou o prazo de vencimento desses contratos me dão tempo para fazer um bom trabalho de coleta e de sourcing no mercado. Isso é até importante para definir se eu tenho ou não urgência no tratamento daquela categoria, ou seja, se eu estou com muito contrato vencendo no curto prazo, eu tenho um problema, porque teoricamente eu deveria estar já com uma requisição trabalhando um processo de sourcing no mercado, e nem sempre o usuário ele é planejado a ponto de me dar essa requisição no tempo necessário para fazer um bom processo de sourcing. Então, entender a volumetria ele é importante para tentar antecipar esses movimentos. Entendo como é que é o modelo de precificação e especificação. Aqui foi um pouco que eu falei com você, ou seja, aqui é o mergulho que a gente dá no que é feito, como é feito, para que serve aquele negócio que a gente está comprando, ou aquele serviço, como que ele é aplicado, quais são os principais drivers de custo e tudo mais. Existe uma matriz técnica que a gente chama, que também ela fala um pouquinho de capacidade técnica de fornecedor e o que de fato eu preciso que ele entregue. Eu entendo a cadeia produtiva daquele serviço, ou seja, se eu estou falando de uma obra, se eu estou falando de serviço de alimentação, não é simplesmente achar que o prédio sai lá naquela hora ou que a alimentação é fornecida lá em Ourilândia do Norte, ou seja, você tem que entender como que é o processo, como é que é a cadeia produtiva daquele fornecedor, ou seja, ele compra de quem, os insumos que ele usa vêm da onde, eu tenho como interferir nesse processo ou não tenho como interferir. Por exemplo, se a gente está falando de uma obra, eu negocio com as indústrias siderúrgicas. Será que se eu fornecer o aço, a gente vai ter um preço melhor final na obra, ou seja, meu custo total no final vai ser mais baixo? Eu sou o principal transportador de equipamentos, de peças e materiais para o norte do país. Se eu tenho um fornecedor que vai levar material do sul para o norte, ao invés de ele contratar lá no spot, por que ele não usa o meu contrato de transporte e, em compensação, ele retira aquele custo da planilha dele e a gente, no final, está pagando um custo mais baixo? Ou seja, tem um processo de entendimento de cadeia de valor aqui do que a gente está comprando, né? Quais são as restrições que a gente tem? E aí, tanto do lado do fornecedor quanto do lado da Vale, às vezes a gente também está com alguma restrição
seja de legislação, seja de licença, seja lá o que for, e a gente precisa respeitar isso. Entender como que a gente vai evoluir a família, ou seja, muitas vezes a gente sabe o seguinte, olha, eu estou contratando, por exemplo, serviço importante que a gente tem, que é de pintura industrial. A gente sabe o seguinte, olha, a gente está contratando mal esse serviço. E eu estou contratando mal esse serviço, que se você pegar o meu contrato de pintura industrial, 50% só do valor do contrato é pintura industrial. O resto é caldeiraria. Na hora que eu misturo essas coisas, eu restringo muito o mercado fornecedor. Eu mesmo crio a restrição pela especificação que eu fiz. E aí, qual é o movimento? A gente começa a estudar como que essa família vai evoluir. Por exemplo, nessa família, o que a gente quer fazer é separar esses escopos. Ou seja, eu vou contratar pintura industrial, mercado fornecedor de pintura industrial, e caldeiraria eu vou contratar também à parte. E aí, quando eu faço isso, no nosso entendimento, a gente está conseguindo gerar mais competitividade, de tal forma que o meu custo total vai cair. Tá? Faço segmentação de mercado, quais são os fornecedores atuais, quais são os segmentos alvos, enfim, define-se qual é a dinâmica que a gente quer e qual é a conclusão que a gente tem naquela análise, naquele mercado fornecedor. Então, essa é a regra do jogo do gestor de categoria, ele respira isso o tempo inteiro. E aqui um exemplo, né? Para a categoria de içamento de cargas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o gestor de categoria ele fez essa análise, ou seja, primeiro quando ele olhou o mercado, ele falou, olha, de 2007 a 2008, eu estava num ambiente de mercado aquecido, a gente tomava uns sustos, né? Chegava o fornecedor e falava, eu quero aumentar meu preço 30%, 40%, você falava, mas como assim? Eu preciso aumentar o meu preço, se você não aumentar, eu estou entregando serviço, porque não compensa, porque eu tenho aqui do lado uma obra para fazer, eu tenho outra coisa para fazer e não vai compensar ficar na Vale. Então, a gente tinha um ambiente muito complicado, aí vem a crise. Né? E esse mercado, apesar dele atender muito fortemente o mercado também de construção civil, içamento de carga, todo mundo sabe o que é, né? Aqueles guindastes que operam muito em obra, em construção, né, levantando, içando partes metálicas, estruturas metálicas, enfim, equipamentos a alturas, né, elevadas para a gente conseguir construir o equipamento, ou o prédio, seja lá o que a gente está fazendo. Então, tem guindastes, desde guindastes pequenos, né, a gente está falando, às vezes, de MUN, que estão acoplados num caminhão, até guindastes que suspendem 100 toneladas. Então, são coisas bem distintas. Esse mercado, na crise, ele não sofreu tanto, mas teve uma queda, não adianta, porque uma parte da indústria ela ficou realmente sem investir. Esses caras trabalham basicamente quando você tem um ambiente de investimento, um ambiente que está construindo. Então, a gente teve um ano interessante ali, 2008, 2009, para negociar. Né? Só a Vale, né, e aí uma leitura de mercado, só a Vale a gente está falando de investimento previsto para esse ano de 12,9 bilhões de dólares. Você tem ali naquela região ali do porto ali de Itaguaí, Sepetiba e tudo mais, você tem a Comperj anunciando investimentos da ordem de 8 bilhões de dólares. Você tem a Copa do Mundo, que vai movimentar 5 bilhões de dólares. Você tem aqui no Rio também as Olimpíadas, que vai movimentar 17 bilhões de dólares. Isso tudo, gente, o Rio de Janeiro vai virar um canteiro de obra ambulante e, obviamente, esse tipo de equipamento vai faltar. Né? Isso, obviamente, afeta o comportamento dos preços. Aqui, eu acho até que o gestor de categoria ele foi bonzinho. Eu acho que esse mercado ele explode um pouco mais até, ou seja, a gente tem uma expectativa de que, se eu comparar com o patamar de preço que eu tinha em 2007, 2008, agora, né, nesses próximos anos, aí, até 2016, esse troço vai explodir, vai subir ainda mais. E aí, é óbvio que, num ambiente desse, eu preciso tomar algumas decisões. Então, por exemplo, a área requisitante, ela havia colocado para a gente uma requisição para fazer um contrato de 2 anos. Né? E muitas vezes, gente, vem isso porque é repetindo o que historicamente é contratado. Ou seja, sempre contratei 2 anos, ele pega normalmente como base a contratação anterior, copia e manda para a gente contratar.
né? Tem um outro fenômeno também que às vezes acontece, que às vezes o cara tem receio de mandar para aprovação uma coisa muito grande, ou seja, ele está lá na área de negócio, se ele pega e bota uma contratação, ao invés de 2, bota de 4, a alçada sobe, ou seja, a alçada de aprovação deixa de ser, de repente, no nível ali de gerente geral ou de diretor de departamento, passa a ser diretoria executiva. E aí é óbvio que isso gera uma exposição, vai gerar questionamento e o cara fica sempre inseguro de colocar um valor tão alto. Mas qual é o tipo de análise? Quando o gestor de categoria faz aquela análise, entende aquele ambiente todo no mercado, o que ele faz? No ambiente que a gente está, eu acho temeroso fecharmos um contrato só por 2 anos. A gente provavelmente, daqui a 2 anos, quando eu voltar no mercado e for contratar içamento de carga, eu vou pagar muito mais caro do que eu estou pagando agora. Então, vamos estabelecer um contrato, ao invés de 2, vamos estabelecer um contrato de 4 anos e com cláusula clara de reajuste, fórmula paramétrica. Por que isso, gente? Se eu estou num ambiente de mercado aquecido, eu já trazer para o fornecedor e para a gente que está comprando, a gente já trazer um componente conhecido de como esse custo deve evoluir de uma maneira mais controlada, isso gera conforto. Mesmo para o fornecedor que provavelmente daqui a 2 anos eu vou estar pagando um preço mais baixo do que o mercado vai estar praticando. Só que ele tem a segurança de um contrato de 4 anos. E isso faz a diferença, ou seja, quando você está num ambiente em que o mercado está aquecendo, vale a pena, apesar de muitas vezes muitas áreas serem contra, vale a pena você já estabelecer cláusula de reajuste no contrato. Quando você está num ambiente recessivo, mercado em queda, aí sim, de repente, não vale a pena você estabelecer fórmula de reajuste, ou seja, você realmente quer fazer coleta de preço quando for tratar com o fornecedor a negociação. Da mesma forma, você não alonga o prazo da contratação, pelo contrário, você encurta o prazo da contratação, porque aí ir ao mercado é importante, né? Compra spot, gente, às vezes a gente tem uma leitura errada, a gente acha que compra spot é crime. Compra spot para algumas categorias, às vezes, é absolutamente necessário. Necessário para que a gente tome o termômetro, o pulso do que está acontecendo no mercado. Então, nesse caso, a recomendação foi aumentar para 4 anos. E essa negociação, para a gente, foi um sucesso. Ela trouxe um saving de 14,8%, né? 17 milhões de reais quase ali de saving nesse período de 4 anos. A gente conseguiu bater o orçamento do usuário que estava baseado em contratos antigos, né? E bateu o baseline, que é o cálculo, ou seja, a gente tem sempre uma expectativa de preço do que vai acontecer em relação a essa categoria no futuro. Último ponto para passar aqui para o Léo. Isso tudo, gente, assim, eu até dei um foco. Lá, é óbvio que existe um trabalho de gestão de risco, ou seja, eu estou olhando para aquela categoria, eu estou vendo como que está o meu ambiente competitivo naquela categoria, como é que está o mercado fornecedor, o que está acontecendo ali. E num ambiente desse, né, a gente usa essa matriz, eu não vou ler o detalhe que está ali, mas só conceitualmente para vocês entenderem, as decisões que se tomam na hora que a gente procura enquadrar o mercado fornecedor, ela nos encaminha para coisas diferentes, tanto na negociação quanto na necessidade de desenvolvimento de fornecedores. Então, a gente tem algumas categorias que, por exemplo, se elas caem nesse quadrante aqui, nos dois de cima, né, na realidade, a grande diferença que tem é o quê? Aqui eu preciso criar uma vantagem competitiva e aqui eu tenho que aproveitar o que o mercado me oferece, né? Isso basicamente porque, se você pegar aqui, eu estou falando de um item que é muito crítico para a Vale, ou seja, se eu ficar sem aquele serviço, sem aquele item, eu perco produção, eu deixo de fabricar minério e eu deixo de exportar, deixo de, obviamente, ter receita, ou seja, afeta a minha receita. Até esse outro canto aqui, em que eu tenho um mercado fornecedor com complexidade baixa, ou seja, plenitude de fornecedores no mercado, e a criticidade do item é baixa, ou seja, se me faltar, eu não perco
1 quilo de minério lá no final do dia de receita. Tá? E aí, ó, é claro que as decisões elas são distintas. Se eu estou falando desse ambiente aqui, que eu tenho mercado complexo para a gente é sempre o quê? Tenho restrição de fornecedores, ou a base de fornecedores que a gente tem acesso é uma base de fornecedores que não está legal, né, que está com problema, a gente tira um risco Serasa do cara, o cara está com risco alto para caramba, você tem informações de mercado que ele está fazendo práticas ruins de negócio, você tem algumas restrições nessa linha, e ao mesmo tempo ele me fornece uma coisa que é absolutamente essencial, né? Por exemplo, sei lá, manutenção de via permanente, né, ferroviária. E aí é claro que isso me define uma estratégia para aquele mercado fornecedor e uma estratégia de gestão de categoria. Tá? Esse é só um exemplo também de uma matriz aqui no caso, é para serviço, né? E aí, como eu falei, cada quadrante ele vai te levar a uma estratégia mais ou menos agressiva em relação ao mercado. Graças a Deus, a gente tem boa parte dos fornecedores abaixo dessa linha do Equador aqui, né, que é na linha em que eu tenho um ambiente de competitividade interessante. Esse é o nosso objetivo, é sempre trazer para cá ou para cá. Né, aqui vai depender muito do que a Vale está fazendo, o que a gente está contratando, mas eu sempre quero tirar fornecedores dessa área de cima aqui e trazer aqui para baixo. Ou seja, eu sempre quero tirar de um ambiente que eu tenho pouca competição para um ambiente onde eu tenho mais competição. Em algumas situações, gente, é o famoso, cara, desiste. Você não vai conseguir mudar isso de jeito nenhum. E aí a análise, às vezes, cara, vale a pena primarizar? Ao invés de eu contratar esse serviço no mercado? O mercado está tão ruim, eu estou tendo tanta dificuldade de conseguir, vale a pena primarizar? Ou vale a pena eu pesquisar tecnologias diferentes de fazer aquele negócio? Por exemplo, automação? Mecanizar um processo de, sei lá, substituição de dormentes, alguma coisa nessa linha? Como é que funciona isso em outros mercados? Ah, cara, não tem mão de obra nenhuma, é tudo automatizado. Mecanização, eu posso comprar o equipamento, trabalho com pouca mão de obra altamente especializada, mão de obra própria, e eu resolvo um problema. Então, para algumas categorias, gente, você desiste de ter solução no mercado e você parte para realmente uma solução própria de um modelo de um jeito diferente. Léo agora vai falar sobre desenvolvimento de fornecedores, que eu acho que é um complemento dessa parte eu falei um pouco de decisões que a gente toma quando a gente avalia risco, mas certamente uma das decisões mais bonitas que a gente toma vamos desenvolver novos fornecedores, e eu acho que o Léo tem uma palestra bem interessante sobre isso aqui.